Esta aqui é a Cinemateca Brasileira, que fica aqui na Vila Mariana, bem pertinho da locadora, a 1 quilômetro, nem isso. E tem uma programação que voltou a ficar muito legal. E no domingo passado, nesse dia aí, eu vim com a Lara e com a Bruna por causa de um debate. Olha elas aí. Um debate com o diretor e produtor Aníbal Massaíni Neto. Para quem não conhece, não ouviu falar, quem é de cinema conhece, sim. Ele produziu filmes do Walter Hugo Cury, Amor Estranho Amor, aquele que acabou ficando famoso por causa da Xuxa, o Eu, com o Tarcísio Meira e outros filmes. E dirigiu o Pelé Eterno, dirigiu a Super Fêmea, que esteve nesse dia em exibição na mostra com a Vera Fischer, e fez um bate-papo bem descontraído, legal com a gente, e tá aí no canal para vocês aproveitarem. Foi realmente um encontro legal, gostoso. Ele fala muito de anos 70 e aí a gente pode entender essa mudança para os tempos de hoje, né? Bom, vamos entrar então. Vamos lá para o bate-papo com Aníbal Massaíni Neto. Precisamos obrigar o homem a tomar a pílula. Até por decreto, se preciso for. Atenção para... Boa tarde, bem-vindos à mostra 1973, 50 anos depois. Nós temos hoje o prazer de estar recebendo aqui Aníbal Massaíni Neto, muito conhecido como produtor, um produtor importantíssimo, um dos maiores, né, do cinema brasileiro, e herdeiro de uma linhagem, certo? Porque o Aníbal é filho do Oswaldo Massaíni, né, produtor histórico, antológico, um patrimônio do cinema brasileiro, que entre dezenas de filmes trouxe pra gente a nossa única palma de ouro com o Pagador de Promessas, né? Bem, eu fui convidado para este bate-papo e fiquei muito sensibilizado em participar desse encontro com vocês, principalmente por ser um bate-papo. Eu não vim aqui com nenhum discurso preparado, mas estou com vontade de que a gente faça esse bate-papo. Pensei logo em fazer um filme que se chamasse A Super Fêmea, mas não tinha ideia do que era isso. Tinha o título. E naquele mesmo período, assistindo a um jornal nacional, eu vi uma notícia de que um médico baiano, Elisimar Coutinho, que ainda continua com o mesmo projeto, recentemente eu li uma notícia dele, até nem sabia que ele estava vivo, espero que esteja ainda, porque ele já tinha uma certa idade na época. Ele tinha um estudo avançado para o lançamento de um anticoncepcional masculino. Aí, conversando um pouco com algumas pessoas que eu tensionava fazer o roteiro, logo surgiu a ideia, uma sátira à publicidade para o lançamento do anticoncepcional masculino. Quer dizer, sai de um fato real e com um título que seria Super Fêmea, e ela sendo exatamente escolhida para liderar essa campanha publicitária e então se fazer uma sátira ao mundo da publicidade. O estilo do filme, a forma de sua narrativa, tinha uma coisa muito em voga que fazia um sucesso, que eram os filmes do Richard Lester. Acho até que a Super Fêmea segue mais ou menos a narrativa do filme do Persson, com o Paulo José, Cassie Jones, o Magnífico Sedutor. Então, isso era um pouco do que a gente tinha como premissa. Essas questões de um humor assim, sobre fatos que eram levados ao limite do exagero, para se tornarem engraçados para uma comédia, e com esses fatos que iam se interligando. Aí nós fizemos esse roteiro com o Adriano Sturz, o Lauro César Muniz e o Alexandre, que eu tenho certeza quase que o sobrenome dele é Pires, Alexandre Pires, sem ser o cantor. Ele era um escritor também do Rio de Janeiro, na linha da comédia, e que tinha feito o roteiro do filme do José Vasconcelos, Os Maridos Traem e as Mulheres Subtraem.
Então nós 4 trabalhamos durante um período nessa primeira versão, depois fizemos uma revisão e o propósito era fazer o filme com a Vera Fischer. E ela estava no início de carreira, mas era já uma figura muito conhecida, de grande popularidade, participando de programas de televisão, e tinha o convite para fazer o filme do Fauzi. E eles aconteceriam mais ou menos na mesma época. E vou contar uma coisa para vocês. Eu não tinha certeza que ia dirigir o filme. Se você fizesse alguma relação dessa... Opa, obrigado. Aníbal, parabéns por todo o seu trabalho. Obrigado. Pela direção, a produção de todos, longas. Eu queria perguntar algo, na verdade, sobre alguma coisa do Walter Hugo Cury, mas eu vou trocar a pergunta, vou fazer sobre essa questão do erotismo no cinema. A diferença entre os tempos daquela época, que você resumisse de hoje para um filme ser lançado assim, que na época o próprio cinema italiano, mesmo os autorais, tudo, usava essa linha, com esse uso do erotismo, da mulher, né? E como que seria a diferença entre o seu cinema e o cinema, por exemplo, italiano nesse período, e hoje também, uma segunda pergunta, como que seria a diferença entre esses tempos, de hoje, para encher uma sala, ser a terceira da época com um filme nesse estilo, nesse formato de narrativa? Bem, a pergunta é interessante e ela pode ser respondida por vários aspectos. Esse gênero, ele acabou sendo carregado com um sentido muito pejorativo e, na verdade, ele não nasce com isso. Eu tenho a impressão de que é um dos primeiros filmes que a gente pode colocar com esse tipo de comédia teria sido Os Paqueras, né, do Reginaldo Farias. Nós produzimos um filme em 2 episódios, um dirigido pelo Fernando de Barros e outro dirigido pelo Pedro Rovai, que foi Lua de Mel e Amendoim. Então, estou citando isso porque à época a gente também já começava a acompanhar as mesmas formas de lançamento. E, por exemplo, acho que poucos de vocês aí acompanharam a época dos outdoors, né, que era uma coisa cara, para imprimir aquelas 16 ou até as 32 folhas e aquele tempo de exposição. Mas o outdoor do Lua de Mel e Amendoim era o luxo das comédias italianas, das comédias americanas, a malícia das comédias italianas e o humor bem brasileiro em Lua de Mel e Amendoim. Então, tinha essa coisa. A questão do sexo, eu acho que ela foi se acentuando, tendo uma proporcionalidade maior, um pouco mais adiante. Se vocês analisarem a Superfêmea, de cenas de sexo, tem umazinha que ela confunde, ou aliás, o criador da agência, o gênio, a confunde com uma boneca que ele tinha como companheira. Então, isso a gente percebia que o público tinha algum interesse em assistir cenas desse gênero, mas os filmes não eram nem todos calcados assim numa sequência de cenas desse gênero. Se você tirar uma ou duas cenas desse filme, por exemplo, é uma comédia mesmo, uma comédia. Então, mas aí à frente eu acho que a questão do sensacionalismo e de que um filme tinha algo a mais que não tinha sido visto, começa a se estabelecer assim uma tendência e vamos dizer que o gênero vai ficando um pouco mais carregado. É isso. Sim, que aí chegando nos anos em 77, 78, já está outro aí tipo vai chegar os testes explícitos, exatamente. Aí, E sobre o anticoncepcional, que ainda está para ser lançado, eu vi notícias agora, não é? Que são coisas que não evoluíram, mas já eram estudadas, não é? Então, tem isso, né? E acho que ele tem uma coisa de um tipo de humor, não é? Por exemplo, a previsibilidade
que o êxito do lançamento desse anticoncepcional ia fazer falir os fabricantes de preservativo. Então o Oscar Mizinhas vê o negócio dele e vai vender na feira, não é? E assim era o tipo de humor, né? Também o proprietário do laboratório que estava fazendo as pesquisas com os animais, não é? Era o comendador Rolo Maschio. Então tem essas coisas, né, que eram tipo muito do Adriano, essa história de dominar esses personagens assim. Aliás, o personagem do fabricante de preservativos é feito pelo Walter Sturt, o pai dele, né? Como que era trabalhar com o Cury e como foi o Amor Estranho Amor e toda aquela a repercussão, não sei se teve a mesma na época, como que foi? Cury, eu fiz, o primeiro foi um episódio que depois acabou sendo integrado ao filme As Feras. A gente estava acho que viajando para Cannes, uma coisa assim, e eu disse, puxa vida, a gente demora tanto para optar, já uma fase mais seletiva, que filmes vamos fazer e tal, não sei o quê. Acho que a gente devia pensar numa coisa que fosse se fazendo ao tempo e tal, que tal fazermos um filme em episódios, com você, com o Babenco, com diretores paulistas mais expressivos, e sobre um determinado tema, e acabamos fazendo esse episódio. O Walter foi rápido ao ponto, ele estava sempre disposto a filmar, e logo em seguida a gente realizou o Amor Estranho Amor. Vou seguir então pelo Amor Estranho Amor, depois a gente fala da relação dos outros filmes e tal. Ele me apresentou essa ideia e tal, e mais uma vez a gente estava para viajar para Cannes. A gente se dava muito bem socialmente. Depois de Cannes sempre fazia uma viagem de carro, saindo, entrando pela Itália, dando um giro e voltando, passando mais umas 2, 3 semanas. E ele me contou a história do Amor Estranho Amor. Eu falei, olha, Walter, mas a gente tem que pensar num elenco forte, né? Porque você é muito valorizado pela sua escolha e tratamento a parte feminina do seu elenco, mas a parte masculina acho que sempre deixa um pouco a desejar e tal. Vamos fazer um filme. E aí ele falou, não, acho que concordo e tal, vamos pensar no elenco assim, então que tal o Tarcísio Meira para fazer o personagem do governador do estado de São Paulo, presidente do estado de São Paulo, e o Mauro Mendonça, que vinha do Dona Flor naquele momento também, e tal, e fazer o filme assim. Nós decidimos fazer o filme, rodamos isso em menos de 6 semanas, porque ele se concentrava praticamente num único ambiente, né? E nós tínhamos um cenário, uma casa que era um cenário atraente, que era lá no bairro do Ipiranga, e começamos a filmar no dia 3 de abril, data emblemática. Começamos a filmar O Estranho Amor, isso em 82, e em 72 também, no dia 3 de abril, começamos a filmar o Independência ou Morte, e 3 de abril era aniversário do meu pai. Então, escolhia isso por superstição e começamos a filmar. Você vê, 3 de abril, em maio nós já estávamos viajando para Cannes, e o filme ficou aqui sendo alinhado pelos assistentes e o editor. O editor foi o Éder Mazzini, arrumando aquilo, e na volta nós concluímos a edição, a dublagem. Ele não gostava muito de dublagem, ele não tinha muita paciência, né? Era repetição do que ele já tinha feito e tal. E aí estreamos o filme em outubro. O filme estreia em grande circuito. O filme fez um sucesso muito grande. Isso foi em 82, não é? Para te dizer, em 83, quando nós voltamos com o filme para Cannes para colocá-lo no mercado, ele foi o filme que teve uma venda para vários países, uma coisa muito expressiva.
Para você ter uma ideia, o Jorge Peregrino está aí, é testemunha, ele era diretor da Sussex, Superintendência de Exportação da Embrafilme, e conseguiu pagar as contas, sair de Cannes com o dinheiro que nós tínhamos recebido de sinal para as vendas do Amor Estranho Amor. Não fosse Amor Estranho Amor, estava lá até agora para pagar os transiter, essas coisas todas, o aluguel do estante e tal. Ele foi vendido para vários países e fez muito sucesso. Chamado Xuxa, no cinema nasce uma estrela, que passou por semanas e semanas em todos os cinemas, antecedendo ao trailer, porque tinha essa história de censurar o filme e o trailer. E, enfim, tinha uma expectativa enorme. O filme, vocês viram, é um filme de época, não é? Se passa em 1937. Fizemos um lançamento espetacular em São Paulo. Teve um coquetel no Hotel Hilton, no 5º andar, e botamos lá em cima, no 5º andar, subiu de elevador uma Mercedinha conversível 1937, e lá todo mundo tirava foto com elas e tal, conversível. E tem uma coisa também que foi terrível, né, nessa época, porque o Parreira, que era diretor-geral da Embrafilme, me liga um dia e diz assim: Aníbal, você sabe como foi a apreciação do seu filme na censura? Eu disse: não estou sabendo. Você não sabe que ele foi comentado na Voz do Brasil por uma participação de um deputado, Samir Achoa? Eu falei: não sei. O que houve? Bom, ele desancou com a doutora Solange. Disse que ele tinha tido notícia que tinha sido aprovado pela censura um filme que tinha uma cena de incesto e que não sei o que, isso era um absurdo. Você vê que a questão da rigidez da censura também tem o outro lado, né? Das pessoas que ficavam instigando, né? E disse: a doutora Solange Hernandes, não sei o quê, essa expressão deve ser uma... Eu lembro, ela deve ser uma incestuosa também. A mulher chorava, ela falou assim: a doutora Solange era minha colega, porque eu era o representante dos produtores, primeiro na gestão no Instituto Nacional de Cinema, na segunda já Conselho Nacional de Cinema. E ela era representante do Ministério da Justiça. Tinha representante de todos os ministérios e 2 da classe, né? E eu liguei para ela pedindo desculpas, ela disse: não, eu gostei do filme, eu gostei, não vejo nenhum exagero na cena e tal, não sei o quê. Aí eu liguei para um amigo meu, que era dono do Catedral do Samba, o João Alberto Murad, pai da Luciana Gimenez. E disse: aquele seu amigo lá, aquele canalha, aquele deputado lá, hoje pegou o microfone lá na Câmara e desancou com não sei o quê, ele não viu o filme, não sei o quê. Fez isso, peraí que eu vou ligar para ele. E ligou, e eu do outro lado. Ele falou: eu tinha intimidade com ele, coragem de fazer uma coisa dessa, você não sei o quê, você viu o filme? Eu vou falar para o Aníbal ligar para você. Desligou, deu o número, eu liguei e falei: olha, o filme fica à sua disposição, eu acho que o senhor cometeu um equívoco muito grande, não vou falar outra coisa, e aí, o filme está à sua disposição para assistir e tal. Ele falou: tá bom, você programa, eu vou e tal. Aí eu falei: vai ter um coquetel de lançamento do filme no Hilton e tal, no dia tal, quero lhe fazer um convite também, depois de senhor assistir o filme. Lá foi ele, né? Tirou fotografia entre a Vera Fischer e a Xuxa, essa coisa. E aí, bom, a Xuxa participou de todos os lançamentos em São Paulo, no Rio, fez esse documentário, viajou para Cannes, como eu comentei há pouco, no ano seguinte, porque o Pelé tinha lá o filme que ele fez, o Escape to Victory. E então, me lembro até que encontrei ela no mesmo voo, indo para Cannes.
E não teve nada disso, não teve nenhuma citação da cena, nada. Aí o que acontece? Em 87, a gente estava com o filme pronto já há alguns meses. Mas eu achava que o filme tinha uma certa semelhança de personagem do Tarcísio com o Roda de Fogo, que estava para terminar. Eu falei, nós vamos esperar terminar essa novela e aí vamos lançar o filme Tarcísio Meira agora só no cinema e tal, não sei o quê. E aí, isso era março de 87. Enquanto isso, relançamos O Amor Estranho Amor, porque estava no auge na novela, e coincidia com o lançamento do home video do filme. Achávamos que isso ia beneficiar o home video e tal. Aí vem a história. Dias depois eu sou surpreendido com uma liminar, né, que impedia que o filme fosse exibido em home video, né, feito por um advogado, o nome dele, famoso, ele do Rio, um dos maiores, Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes, que tinha conseguido na vara X uma liminar para que o filme não circulasse, porque tratava-se de uma obra feita para os cinemas. Ou seja, discutindo o suporte. Numa época em que ninguém discutia o suporte da música. É fato inédito no mundo. Sabe quem era? O juiz da nona vara? É um atual ministro do nosso Supremo, um que tem um topete grande e tal, que era compadre dele, do Sérgio Bermudes. E aí concedeu uma decisão, não é, que foi uma barbaridade. Me lembro que na audiência de conciliação e julgamento, a imprensa estava toda lá no Rio de Janeiro. E eu pedi para que fosse exibido o documentário Xuxa no Cinema, onde ela dizia que o filme era uma grande oportunidade para ela, que ela já estreava com o primeiro time de atores do cinema brasileiro. E aí, na hora de passar o Xuxa no Cinema, ele pediu para todo mundo sair da sala, passou, não teve repercussão e despachou no final da audiência, confirmando a sentença dele. E aí foi. Só que isso provocou uma coisa, que os exibidores ficaram mais interessados no filme, porque cada vez que tinha uma manifestação qualquer na censura, os jornais vinham com aquele noticiário todo. E aí eles iam à forra, né? Relançavam. O filme foi relançado novamente, depois de 82, em 82 o filme, 87 o relançamento, 88, 89 ele voltou umas 2, 3 vezes para o cinema. Esse, Lara, vamos assistir. Exorcista, vamos assistir. De medo, eu não pretendo.